No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias filho de Elá em Samaria sobre Israel, e reinou 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, ainda que não como os reis de Israel que antes dele haviam sido. Contra este subiu Salmaneser rei dos assírios, e Oséias foi feito seu servo, e pagava-lhe tributo. Mas o rei da Assíria achou que Oséias fazia conspiração, porque havia enviado embaixadores a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como cada ano, pelo que o rei da Assíria lhe deteve, e lhe aprisionou na casa do cárcere. E o rei da Assíria partiu contra todo o país, e subiu contra Samaria, e esteve sobre ela 3 anos. No ano 9 de Oséias tomou o rei da Assíria Samaria, e transportou a Israel à Síria, e os pôs em Ala, e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque como os filhos de Israel pecassem contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito de sob a mão de Faraó rei do Egito, e temessem a deuses alheios, e andassem nos estatutos das nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram corretas, contra o Senhor seu Deus, edificando para si altos em todas as suas cidades, desde as torres das atalaias até as cidades fortes, e levantaram para si estátuas e bosques em todo o morro alto, e debaixo de toda a árvore frondosa, e queimaram ali incenso em todos os altos, à maneira das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, e fizeram coisas muito mais para provocar o Senhor a ira, pois serviam aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito: vós não haveis de fazer isto. O Senhor advertia, então, contra Israel e contra Judá, por meio de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai meus mandamentos e minhas ordenanças, conforme a todas as leis que eu prescrevi a vossos pais, e que os enviei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, os quais não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram seus estatutos, e seu pacto que ele havia concertado com seus pais, e seus testemunhos que ele havia advertido contra eles, e seguiram a vaidade, e se fizeram vãos, e seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor havia lhes mandado que não fizessem a maneira delas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de 2 bezerros, e também bosques, e adoraram a todo o exército do céu, e serviram a Baal, e fizeram passar a seus filhos e a suas filhas por fogo, e deram-se adivinhações e agouros, e entregaram-se a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. O Senhor, portanto, se irou em grande maneira contra Israel, e tirou-os de diante de seu rosto, que não restou a não ser somente a tribo de Judá. Mas nem ainda Judá guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, os quais eles haviam feito, e rejeitou o Senhor toda a semente de Israel, e afligiu-os, e entregou-os em mãos de saqueadores, até lançá-los de sua presença. Porque cortou a Israel da casa de Davi, e eles se fizeram rei a Jeroboão filho de Nebate. E Jeroboão desviou a Israel de seguir o Senhor, e fez-lhes cometer grande pecado. E os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão que ele fez, sem desviar-se deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante de seu rosto, como havia ele dito por meio de todos os profetas seus servos. Israel foi transportado de sua terra à Síria, até hoje, e trouxe o rei da Síria gente de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e os pôs nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e possuíram a Samaria, e habitaram em suas cidades. E aconteceu ao princípio, quando começaram a habitar ali, que não temendo eles ao Senhor, enviou o Senhor contra eles leões que os matavam. Então disseram eles ao rei da Síria: as nações que tu transportaste e puseste nas cidades de Samaria, não sabem o costume do Deus daquela terra. E ele lançou leões neles, e eis que os matam, porque não sabem o costume do Deus da terra. E o rei da Síria mandou, dizendo: levai ali algum dos sacerdotes que trouxestes dali, e vão e habitem ali, e ensinem-lhes o costume do Deus do país. E veio um dos sacerdotes que haviam transportado de Samaria, e habitou em Betel, e ensinou-lhes como haviam de temer ao Senhor. Mas cada nação fez para si seus deuses, e puseram-nos nos templos dos altos que haviam feitos de Samaria, cada nação em sua cidade onde habitava. Os da Babilônia fizeram a Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram a Nergal, e os de Amate fizeram a Zima. Os heveus fizeram a Nibais e a Tartaque, e os de Sefarvaim queimavam seus filhos ao fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, e temiam ao Senhor, e fizeram dos do povo sacerdotes dos altos, os quais sacrificavam para eles nos templos dos altos. Temiam ao Senhor, e honravam a seus deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido transportados. Até hoje fazem como o primeiro, que nem temem ao Senhor, nem guardam seus estatutos, nem suas ordenanças, nem fazem segundo a lei e os mandamentos que prescreveu o Senhor aos filhos de Jacó, ao qual pôs o nome de Israel, com os quais havia o Senhor feito pacto, e lhes mandou, dizendo: não temereis a outros deuses, nem os adorareis, nem lhes servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor, que vos tirou da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a este temereis, e a este adorareis, e a este fareis sacrifício. Os estatutos e direitos e lei e mandamentos que vos deu por escrito, cuidareis sempre de praticá-los, e não temereis deuses alheios. E não esquecereis o pacto que fiz convosco, nem temereis deuses alheios, mas temei ao Senhor vosso Deus, e ele vos livrará da mão de todos vossos inimigos. Porém eles não escutaram, antes fizeram segundo o seu costume antigo. Assim temeram ao Senhor aquelas nações, e juntamente serviram a seus ídolos, e também
seus filhos e seus netos, segundo o que fizeram seus pais, assim fazem até hoje. No terceiro ano de Oséias filho de Elá rei de Israel, começou a reinar Ezequias filho de Acais rei de Judá. Quando começou a reinar era de 25 anos, e reinou em Jerusalém 29 anos. O nome de sua mãe foi Abi filha de Zacarias. Fez o que era correto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que havia feito Davi seu pai. Ele tirou os altos, e quebrou as imagens, e arrancou os bosques, e fez pedaços a serpente de bronze que havia feito Moisés, porque até então lhe queimavam incenso os filhos de Israel, e chamou-lhe por nome Neustã. No Senhor Deus de Israel pôs sua esperança, depois nem antes dele não houve outro como ele em todos os reis de Judá, porque se chegou ao Senhor, e não se separou dele, mas sim que guardou os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés, e o Senhor foi com ele, e em todas as coisas a que saía prosperava. Ele se rebelou contra o rei da Síria, e não lhe serviu. Feriu também aos filisteus até Gaza e seus termos, desde as torres das atalaias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o ano sétimo de Oséias filho de Elá rei de Israel, subiu Salmaneser rei dos assírios contra Samaria, e a cercou, e tomaram-na ao fim de 3 anos, isto é, no sexto ano de Ezequias, o qual era o ano nono de Oséias rei de Israel, foi Samaria tomada. E o rei da Síria transportou a Israel à Síria, e os pôs em Ala, e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não haviam atendido à voz do Senhor seu Deus, antes haviam quebrado seu pacto, e todas as coisas que Moisés servo do Senhor havia mandado, nem as haviam escutado, nem praticado. E tendo acabado o tumulto, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E tendo passado por aquelas regiões, e exortando-os com muitas palavras, ele veio à Grécia. E ficando ali por 3 meses, e havendo contra ele uma cilada posta pelos judeus quando ele estava a ponto de navegar para a Síria, ele decidiu voltar pela Macedônia, e o acompanhou até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos Tessalonicenses, Aristarco e II, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Trode. E depois dos dias dos pães não fermentados, nós navegamos de Filipos, e em 5 dias viemos até eles, onde ficamos por 7 dias. E no primeiro dia da semana, tendo os discípulos se reunido para partir o pão, Paulo discutia com eles, estando para partir no dia seguinte, e ele estendeu a discussão até a meia-noite. E havia muitas luminárias no compartimento onde estavam reunidos. E estando um certo rapaz, de nome Eutico, sentado em uma janela, tendo sido tomado por um sono profundo. Estando Paulo ainda falando por muito tempo, Eutico, derrubado pelo sono, caiu desde o 3º andar abaixo, e foi levantado morto. Mas Paulo, tendo descido, debruçou sobre ele, abraçando-o, disse, não fiqueis perturbados, porque sua alma ainda está nele. E voltou a subir, e tendo partido e experimentado o pão, ele falou longamente até o nascer do dia, e assim ele partiu. E trouxeram o rapaz vivo, e ficaram não pouco consolados. E nós, tendo ido adiante ao navio, navegamos até Assos, onde estaríamos para receber a Paulo, porque assim ele tinha ordenado, e ele ia a pé. E quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o tomamos, e fomos a Mitilene, e navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quios, e no outro dia portamos em Samos, e ficando em Trogílio, no dia seguinte viemos a Mileto, porque Paulo tinha decidido navegar desviando-se de Éfeso, para não lhe haver de gastar tempo na Ásia, porque ele se apressava para estar em Jerusalém do dia de Pentecostes, caso lhe fosse possível. Mas ele enviou mensagem desde Mileto até Éfeso, chamando aos anciãos da igreja. E quando vieram a Paulo, ele lhes disse, vós sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, o modo como eu estive todo aquele tempo convosco, servindo ao Senhor com toda humildade, muitas lágrimas e tentações, que sobrevieram a mim pelas ciladas dos judeus, como eu, daquilo que vos era proveitoso, nada deixei de anunciar a vós, e ensinar publicamente pelas casas, dando testemunho, tanto a judeus como a gregos, do arrependimento para se converter a Deus, e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, estando eu atado ao Espírito, estou indo a Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, a não ser pelo que o Espírito Santo em cada cidade me dá testemunho, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas de nenhuma dessas coisas eu dou importância, nem tenho minha vida por preciosa, para que com alegria eu cumpra minha carreira, e o trabalho que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, a quem eu passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos dou claro testemunho de que eu estou limpo do sangue de todos vós, porque eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Portanto prestai atenção por vós mesmos, e por todo o rebanho sobre os quais o Espírito Santo tem vos posto como supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu por meio de seu próprio sangue. Porque isto eu sei, que depois de minha partida, entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens a falarem coisas perversas, para atraírem após si aos discípulos. Por isso vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia eu não parei de vos alertar com lágrimas a cada um de vós. E agora, irmãos, eu vos entrego a Deus, e a palavra de sua graça, ele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Eu não cobicei de ninguém a prata, nem ouro, nem roupa. E vós mesmos sabeis que, para as minhas necessidades e as dos que estavam comigo, estas minhas mãos me serviram. Em tudo eu vos tenho mostrado que trabalhando assim, é necessário
necessário dar suporte aos enfermos, e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E tendo dito isto, pondo-se de joelhos, ele orou com todos eles. E houve um grande pranto de todos, e reclinando-se no pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais viriam o rosto dele, e o acompanharam até o navio. Aleluia! Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luminosas, louvai-o, céus dos céus, e as águas que estais sobre os céus, louvem ao nome do Senhor, porque pela ordem dele foram criados, e os firmou para todo sempre, e deu tal decreto, que não será traspassado. Louvai ao Senhor vós da terra, os monstros marinhos, e todos os abismos, o fogo e a saraiva, a neve e o vapor, o vento tempestuoso, que executa sua palavra, os montes e todos os morros, árvores frutíferas, e todos os cedros, as feras, e todo o gado, répteis, e aves que têm asas, os reis da terra, e todos os povos, os príncipes, e todos os juízes da terra, os rapazes, e também as moças, os velhos com os jovens, louvem ao nome do Senhor, pois só o nome dele é exaltado, sua majestade está sobre a terra e o céu, e ele exaltou o poder de seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, o povo que está perto dele. Aleluia! Os lábios do tolo entram em briga, e sua boca chama pancadas. A boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios são armadilha para sua alma.